Olá, boa noite, meus alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de auditoria contábil. Auditoria das demonstrações contábeis, né? Senhores e senhoras, em nossa aula anterior, nós abordamos a NBCTA 200, que é considerada a norma mãe de todas as demais normas de auditoria, né? A NBCTA 200, ela fala dos objetivos gerais do auditor independente. Agora nós vamos começar a entender como que funciona o processo de auditoria em uma empresa, né? E antes de nós adentrarmos nos procedimentos de auditoria, eu vou começar pela NBCTA 300, que é a norma que fala sobre o planejamento de auditoria, ok? Meus queridos e queridas, é o seguinte, lembrando que as normas técnicas e profissionais, elas estão lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, né? Tanto as profissionais como também as técnicas. Mas falando sobre a NBCTA 300, que é a NBCTA que fala sobre o planejamento da auditoria, esta norma trata da responsabilidade do auditor independente no planejamento de auditoria, sendo neste contexto, ok, das auditorias recorrentes, né? Então, esta norma, que é a NBCTA 300, ela trata da responsabilidade do auditor independente no planejamento da auditoria. Mas essa norma, ela fala no contexto das auditorias recorrentes, ou seja, a auditoria que não seja a auditoria inicial realizada por uma mesma firma, né, que é a primeira auditoria. A recorrente é aquela que o auditor realiza todos os anos, né? Vamos lá. O que significa planejar? Planejar significa estabelecer metas para que o serviço de auditoria seja realizado dentro de um padrão de qualidade, respeitando o tempo previsto. Isso é planejar. O planejamento, ele inicia antes da equipe entrar em campo, ok? Antes da equipe entrar em campo, e ele se estende até o final do trabalho, ou seja, até a entrega do relatório de auditoria, tá bom? Então, ou seja, o planejamento, ele é algo que tem que acontecer antes da equipe de auditores entrar em ação, entrar em campo, estar na empresa, ok? E ele não acaba ali, ele vai continuar. O planejamento é até o final do trabalho, tá bom, senhores? Vamos lá. O papel e oportunidade do planejamento. O planejamento de auditoria, ele envolve a definição de uma estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria. Então, o planejamento de auditoria, ele está fundamentado neste papel. Qual o papel? De definição de uma estratégia global para o trabalho a ser realizado, ok? E também para um plano de auditoria, para que a auditoria seja executada, né? E para que a auditoria seja executada dentro de um padrão de qualidade, dentro de um tempo previsto, né? Porque se o trabalho não é planejado, eu não consigo assegurar uma qualidade dentro de um tempo previsto. Porque como que funciona?
a firma de auditoria, quando ela vende o trabalho, ou o auditor independente, quando ele vende aquele trabalho, estima-se X horas. E ele estima realizar, planeja realizar aquele trabalho dentro daquelas respectivas horas. Então, o trabalho tem que ser planejado para que o serviço seja executado dentro daquelas horas, né? Então, vamos lá. O planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria, como auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria, auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais. Isso tudo é o quê? A estratégia global e o plano de auditoria que vai realizar isso. Auxiliar o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja realizado de forma eficaz e eficiente. Auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho com níveis apropriados. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui de cada um. Auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes. Então, por exemplo, a equipe de auditoria chega na empresa. A empresa, dentro do seu balanço patrimonial, ela tem diversas áreas. Ela tem clientes, ela tem fornecedores, ela tem imobilizado, ela tem estoque, ela tem as contas de resultado, enfim, as diversas rúbricas que compõem aquele balanço patrimonial. No planejamento, o planejamento vai ajudar o auditor a identificar as áreas mais importantes para serem auditadas, né? Auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais. O planejamento, como eu disse anteriormente, ele inicia previamente ao trabalho de campo, mas ele se estende até o final. Ele vai se reformulando, né? O planejamento ele vai se adequando, quando possível, ele vai se alterando. Então, o auditor, ele tem que identificar sempre os problemas potenciais tempestivamente. Quando fala tempestivamente, é previamente, né? Para que a auditoria esteja dentro de um padrão de qualidade dentro do tempo previsto. Bom, vamos lá. Auxiliar o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria. Então, o planejamento, ele ajuda o auditor a organizar o trabalho, porque sem esse planejamento, tudo fica desorganizado. E um trabalho de auditoria desorganizado, o que acontece? Compromete a qualidade do resultado. Então, o planejamento organiza o trabalho da auditoria e faz com que esse trabalho seja realizado de forma eficaz e eficiente. O planejamento auxilia na seleção dos membros da equipe. Vamos lá. Vamos supor, eu sou o presidente, eu sou o presidente de uma firma de auditoria, tá bom? Eu sou presidente, sócio-presidente de uma firma de auditoria e eu tenho dois trabalhos para serem realizados. Eu tenho o trabalho A e o trabalho B. Um desses trabalhos vai ter um grau de complexidade maior. Então eu tenho que mandar, talvez, assistentes e auditores mais experientes para esse trabalho de maior complexidade. Mas o que vai me garantir essa complexidade? Como que eu vou identificar essa complexidade? Quais os membros que eu vou selecionar para a equipe daquele respectivo trabalho? O planejamento vai me dizer isso, ok? Então, o planejamento auxilia na seleção dos membros, ok? De equipe de trabalho com níveis apropriados de capacidade e competência para responderem
aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas. Então, o encarregado de equipe, que geralmente é o auditor sênior, ele vai distribuir as áreas para a auditoria de acordo com a competência e capacidade de cada membro de equipe, né? Isso é o que? Ele está trabalhando com gestão de riscos também. O planejamento também facilita a direção e a supervisão dos membros de equipe de trabalho, bem como também a revisão do trabalho, porque a auditoria consiste em os trabalhos são executados e todos esses papéis de trabalho que são realizados, que são evidenciados pelos auditores, devem ser revisados por um auditor com maior experiência, com maior julgamento profissional e com maior ceticismo, né? O planejamento também auxilia, se for o caso, na coordenação do trabalho, né, por outros auditores especialistas, ou seja, o planejamento ele é essencial, ok, para assegurar a qualidade do trabalho de auditoria. Qual que é o objetivo do planejamento? O objetivo do planejamento é planejar a auditoria das demonstrações financeiras de forma a realizá-la de maneira eficaz, ou seja, com eficiência. Planejar para que o trabalho seja eficaz. Neste processo de planejamento, o auditor deve obter conhecimento prévio das atividades da empresa. Isso tudo, o planejamento ele inicia antes da equipe entrar em campo. Este conhecimento prévio facilitará o cumprimento do serviço e vai assegurar, ok, que as áreas importantes da entidade sejam auditadas de uma forma correta, né? E o planejamento identifica previamente os problemas potenciais. E ele estabelece a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos que serão realizados nos procedimentos de auditoria. E a definição e divisão de tarefas, ok? Vamos lá. Os requisitos conforme a norma que é a NBCTA 300, o planejamento, quais são os requisitos? Envolvimento, para planejamento, envolvimento dos membros chaves da equipe de trabalho, né? Então, quem que vai realizar o planejamento? Os membros, aqueles membros chave, o gerente, o sênior, aquelas pessoas com maior experiência, que são aqueles membros chaves da equipe de trabalho, né? Atividades preliminares. O que seria atividades preliminares do trabalho de auditoria? Funciona da seguinte forma. A auditoria independente, como nós vimos lá na NBCTA 200, ela assegura as demonstrações contábeis. Ela assegura a confiança e credibilidade das demonstrações contábeis. Essas demonstrações contábeis, elas são fechadas, são finalizadas, e as empresas comerciais, por exemplo, industriais, é o ano civil. Ano civil, 31 de dezembro de cada ano, ok? Então, o contador vai conseguir fechar essas demonstrações contábeis dentro de um prazo até 31 de janeiro ali. A equipe de auditoria vai ser convocada após o fechamento das demonstrações financeiras, né? Então, até abril de cada ano, que são os primeiros meses do ano, são os meses em que mais volumosos, em que a equipe de auditoria é solicitada pelas empresas, né? Por isso que existe atividades preliminares do trabalho de auditoria. Essas atividades são realizadas
naqueles períodos naqueles períodos mais tranquilos do ano, que não é período de fechamento, né? Que é geralmente no junho, meados do ano, né? Para o final do ano. Então, esses trabalhos preliminares, a equipe de auditoria vai fazer um volume grande de testes para que no trabalho final, que é após o fechamento das demonstrações contábeis, né, esse trabalho seja feito de uma forma mais dinâmica e mais ágil, né, até que a firma de auditoria consiga, de fato, atender a demanda de trabalho, ou seja, cumprir com chave de ouro seu planejamento. Então, o planejamento vai ajudar neste sentido também, né? E aqui é importante, a norma diz o seguinte, que dentro dessas atividades preliminares do trabalho de auditoria, é importante o auditor realizar procedimentos exigidos pela NBCTA 200, que é controle de qualidade, ok? Também o auditor analisar a importância da avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive de independência, conforme exigido pela norma. E também o auditor ter ciência do entendimento dos termos do trabalho conforme exigido pela NBCTA 210, que é a concordância com os termos do trabalho de auditoria, tá bom? O planejamento, ele visa uma estratégia global. Essa estratégia global, né, do planejamento é para definir o alcance, a época e a direção dessa auditoria. Mas como definir essa estratégia global? O auditor tem que identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. O que seria características do trabalho? A atividade da empresa, o que a empresa faz, a empresa vende para quem, a empresa compra de quem, como que ela funciona, como que é a estrutura societária da empresa, todas essas informações. Conhecer o cliente, né? Definir os objetivos do relatório do trabalho, de forma a planejar a época da auditoria, a natureza das comunicações requeridas. Então, entender, né, como que funciona, quando solicitar, requerer comunicações, ele tem que entender tudo isso. Considerar os fatores que no julgamento profissional do auditor são significativos para orientar os esforços da equipe do trabalho. Então, ele também tem que considerar os fatores que provavelmente na execução do trabalho, em função do julgamento do auditor, pode, né, significativamente orientar esforços da equipe do trabalho. De repente, vai ser um trabalho em que a equipe vai ter que fazer muito teste documental, então vai ter que, de repente, movimentar mais pessoas para a equipe. Tudo isso ele tem que ver. Considerar os resultados das atividades preliminares do trabalho de auditoria e, quando aplicável, se é relevante o conhecimento obtido em outros trabalhos realizados pelo sócio do trabalho, e determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho. Isso é importante. O que é determinar a natureza, a época e a extensão? A norma está dizendo sobre a determinação do que vai ser feito para realizar a auditoria, quando que vai ser realizado os procedimentos e aqueles procedimentos, qual que é a extensão daqueles procedimentos, visando a asseguração de uma segurança razoável de que aquela área, aquela demonstração contábil como um todo, está livre de erros e distorções relevantes. Ok? Essa estratégia global, ela visa um plano de auditoria. Então, quando o auditor estabelece uma estratégia global,
o mesmo consegue ter um desenvolvimento de um plano de auditoria. Este plano de auditoria, ele vai avaliar a natureza, a época e a extensão de todos os procedimentos planejados de avaliação de risco, conforme estabelecido na NBCTA 315. Senhores, percebam que as normas de auditoria, elas são todas casadas, uma ligada à outra. Nós não vimos a NBCTA 315 ainda, mas nós veremos com mais detalhamento posteriormente. O que eu quero que vocês entendam nesse momento, o que é o planejamento? O planejamento, ele visa uma estratégia global e o estabelecimento de um plano de auditoria. É como se fosse um plano de ação para que o trabalho seja executado. Nesse plano de ação tem que estar mapeado todos os procedimentos que serão realizados, ok? Com natureza, o que será realizado, a época, quando será realizada, e a extensão daqueles procedimentos para que a empresa tenha uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de erros e distorção, ok? Meus queridos, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados ao nível de afirmação, conforme previsto na NBCTA 300, também está dentro desse plano de auditoria. E também o auditor, ele tem que também planejar, deverá estar dentro desse plano de auditoria outros procedimentos de auditoria planejados e necessários para que o trabalho esteja de acordo com as normas, tá bom? Documentação, atenção, tudo que for, né, visado pelo auditor como estratégia global e também como plano de auditoria. Então, nessa documentação, tanto o plano de auditoria como também a estratégia global, ok, deverá ser documentada e, né, respeitando a NBCTA 230, que fala sobre a documentação de auditoria. Então, tanto a estratégia global como o plano de auditoria ou eventuais alterações significativas ocorridas durante o trabalho, bem como as razões de tais alterações, deverão ser documentadas. Quem que prepara esse planejamento de auditoria? Cabe ao membro da equipe com maior experiência, consequentemente, com maior julgamento profissional. Geralmente, é o gerente e o sênior das equipes em conjuntos que trabalham na preparação desse plano, tá bom? Planejamento. Quais são os exemplos de planejamento? Conhecimento prévio da atividade econômica da empresa e estrutura operacional, conhecimento prévio das legislações aplicáveis à entidade, a empresa fazer um maior volume de testes nas visitas preliminares, né? Sempre que possível, preparar o pessoal da empresa em prol de facilitar algumas informações. O auditor deve planejar seu trabalho de modo que o controle interno e revisão analíticas sejam executados em primeiro plano. Isso aqui é importante, ó. O que é o controle interno? Controle interno, quando o auditor, o objetivo principal dele é auditar a demonstração contábil, emitir uma opinião sobre o saldo contábil. Só que no trabalho de auditoria, o auditor, ele mapeia como que é o controle interno, qual que é o processo para que aquele saldo seja contabilizado. Isso está dentro do planejamento. E a revisão analítica consiste numa revisão dos saldos por mês, na movimentação dos saldos, para que o auditor consiga analisar, identificar a extensão dos procedimentos, o que ele vai fazer. Então, ele precisa fazer uma revisão analítica em todos os saldos para ele identificar
as principais movimentações dos principais meses, as principais contas dos grupos contábeis, para que ele possa definir o seu plano, né? E programa de auditoria, que é a definição dos procedimentos por área a ser auditada pelo auditor, tá bom? Meus queridos, então, lembrando que na nossa próxima aula, se atentem a essa questão que nós debateremos nos 10 primeiros minutos da nossa videoconferência, ok? Meus queridos, agora eu já apresentei para vocês uma parte teórica e eu vou apresentar para vocês de uma forma prática como que funciona um plano de auditoria. O que é esse plano e o que é essa estratégia global na prática, tá bom? Meus queridos, de uma forma prática, eu vou apresentar para vocês como que funciona, né, o planejamento de auditoria de uma forma prática. Então, esse daqui é um memorando, né, de planejamento de auditoria da NBCTA 300. Então, vamos lá. Vamos supor que nós estamos no cliente AXY. A gente não começou os nossos trabalhos ainda de auditoria. Nós estamos na fase de planejamento de auditoria. Então, vamos supor que nós estamos auditando a empresa Delta Limitada. Então, preparado por quem? Vamos supor que é preparado por mim, Josimar. Então, vou colocar lá, Josimar. Beleza. Local. Nós estamos auditando essa empresa de Cuiabá. Qual que é a data base? Nós estamos auditando as demonstrações, ok? Em 31/12/2019. Ok? Então, vamos lá. Qual que é a data que eu estou referente a que data? Aí vamos supor que não é uma auditoria. Vamos mudar aqui, vamos mudar, galera. Vamos supor que essa auditoria nós estamos fazendo para 31/12/2020, mas a gente está fazendo uma visita interina. O que é a visita interina? É aquela visita antecipada, né? Nós vimos lá no nosso material que nós temos as preliminares, é uma visita preliminar. Então, nós estamos auditando, na verdade, o saldo contábil em 30/6/2020, né? Mas que é para validação do saldo em 31/12/2020. Então, a data que nós estamos realizando esse trabalho de auditoria, vamos colocar aqui que esse papel está sendo preparado hoje, no dia 24/8/2020. Beleza. Então, aqui eu vou colocar quais são os profissionais envolvidos na definição da estratégia, olha, atenção, e do plano de auditoria conforme a NBCTA 300. Eu vou colocar aqui, bom, vamos supor, Josimar, eu sou sócio de auditoria, vamos supor que a Lília é a gerente de auditoria, e vamos supor que o Renato é o sênior de auditoria, tá? Então, nós temos a equipe aqui. Aqui, o histórico e negócio do cliente. Aqui, a gente vai fazer um breve histórico. Pessoal, lembrando que isso aqui é um modelo, tá bom? Desenvolvido. As empresas de auditoria, elas desenvolvem o seu modelo. Só que esse modelo que tem que ter as informações que tem lá na norma, tá bom? O histórico e negócio do cliente tem que ter o seguinte, por exemplo, vamos lá, nossa empresa é a Delta Limitada. Então, vamos lá. A Delta Limitada, ok, é uma empresa jovem, ou velha, não sei, vamos pôr aqui aquela 2015, 16, 17, 18, 19, 20, com 5 anos de operação, fundado em 2015, com sede na cidade de Cuiabá,
MT é uma empresa de capital nacional, atualmente com 6 sócios, ou enfim, né, um exemplo. Vamos colocar aqui 3 sócios. Com, com 3 sócios brasileiros que atuam no segmento, vamos colocar aqui de distribuição de maquinários agrícolas no estado do Mato Grosso. Vamos colocar no estado do Mato Grosso, sendo a maior distribuidora de maquinários agrícolas do estado. A empresa não é uma revenda comum. Tá, vamos colocar aqui. Aí, por exemplo, se a empresa possui filiais, eu coloco, vamos supor que ela não tenha filiais. Então, beleza. Então, aqui eu vou fazer o histórico da empresa. O que é? O faturamento da empresa, bem como a sua participação nos mercados onde atua, vem crescendo nos últimos anos, sendo que em 2017 faturou 40 milhões, em 2018 54, em 2019 75, que fez com que em 2020 a empresa mude seu regime de tributação, do lucro presumido para o lucro real, formação tributária, tudo eu vou colocar o histórico da empresa, a evolução dessa empresa, tá bom? A despeito do crescimento da empresa não vem apresentando dificuldades em termos de capital de giro para a expansão do seu negócio. Aqui eu vou colocar os principais clientes dessa empresa, os principais fornecedores. Aqui eu estou fazendo a estratégia global dessa empresa. O ambiente de controle, né? Vamos lá. A empresa conduz suas negociações, buscando sempre adequar suas negociações às melhores práticas de mercado, dentro dos melhores padrões éticos, mas não possui um código de ética efetivamente escrito e divulgado. Então eu tenho que colocar também se a empresa tem algum tipo de limitação. Controle interno. Como a contabilidade não é processada em um ERP, mas sim um sistema à parte do escritório de contabilidade que prepara as informações, aí eu posso colocar que o escritório de contabilidade terceirizado, né? Por exemplo, vamos supor que não tem contabilidade interna. Terceirizado, prepara as informações contábeis da empresa, não estaremos avaliando os ciclos de controle, ou seja, não é possível avaliar o ciclo de controle interno dessa empresa, porque ela não tem contabilidade interna, o que dificulta a análise de controle, tudo isso eu vou colocar. Então, cronograma dos trabalhos. O cronograma. Os trabalhos serão planejados. Vamos supor que a gente está fazendo planejamento agora em agosto, né? Planejamento agosto de 2020. E os testes serão realizados em 2020. A, a visita interina, né? A gente pode colocar aqui, ó. A visita interina será analisado testes documentais de maior volume, testes dos documentais com maior volume. Vou colocar em agosto de 2020. Vamos colocar em setembro. Em setembro de 2020. E o trabalho final para fechamento da data base 31/12 de 2020 será realizado em março de 2021. Eu já planejo tudo aqui. Após isso, serão emitidas demonstrações contábeis com aparecer de auditoria e cartas de recomendação de controles internos. Então, quais são os relatórios a serem emitidos? A opinião sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020, que deverão ser preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Relatório de recomendação contendo oportunidades de melhoria nos controles internos identificados no decorrer de nossos trabalhos de auditoria. Assuntos importantes da auditoria e principais estimativas. Então, aqui são as principais estimativas e assuntos, né? Então, eu vou dar uma análise, fazer uma revisão analítica nas demonstrações contábeis,
vou fazer uma reunião com os sócios e vou informar aqui, por exemplo, a saldo de contas a receber, de passivos, obrigações para entrega futura que estão sendo reconhecidos como ferramenta de controle de saldo de notas mães emitidas, sem, entretanto, representar os ativos e passivos válidos. Algum problema que eu achar, eu já coloco aqui. Isso é identificar os problemas previamente, né? Então, os principais problemas eu já identifico no planejamento e já coloco, ó, falta de provisão de contingência trabalhista, por exemplo, faltas de critérios para a constituição de provisão para perda de devedores duvidosos, por exemplo, o imobilizado não tem controle, um exemplo, já vou colocar aqui, eu já identifico os principais pontos. E a estratégia de auditoria? Bom, será feito procedimento de circularização com base na data final em 31 de dezembro de 2020. Se há especialistas internos, a gente vai colocar. Se não há, a gente vai informar que não haverá necessidade. Vamos colocar o inventário físico, que é o quê? Ir até o estoque da empresa e fazer contagem. Essas informações nós vamos também mencionar, tá bom? Essas informações do inventário físico, nós vamos colocar quando que vai ser realizado e tudo mais, qual é a equipe. Responsabilidade e atribuições da equipe de auditoria. O sócio, aprovação do plano de auditoria, que é as competências de cada membro, gerente, acompanhamento e realização da auditoria, elaboração do relatório. Vamos lá, os demais membros, que é o sênior assistente, auditoria substantiva, os procedimentos serão realizados por eles, descritos no planejamento, né? Então, tudo isso, a revisão, quem vai fazer a revisão dos trabalhos? O gerente. Isso tudo é atribuído no planejamento. Quais são os principais procedimentos? Aqui a gente começa a falar sobre o plano de auditoria. Os principais procedimentos que serão executados. Então, aqui tem a materialidade, que é um assunto que eu não vou entrar ainda em detalhe com vocês, que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Mas a materialidade é até qual valor que eu considero aquela distorção material. Até que valor, qual é a materialidade das demonstrações contábeis como um todo e qual que é a materialidade para a execução da auditoria. Ou seja, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, a materialidade para a execução de auditoria é 1.833. Significa que se eu achar alguma distorção dentro dessa materialidade, para eu conduzir os meus procedimentos, eu vou utilizar essa materialidade. As operações com esses valores expressivos, eu tenho que determinar procedimentos, porque tudo que está acima desse valor é material, o que está abaixo é imaterial. A auditoria, ela não tem segurança absoluta, ela trabalha com amostragem. Então, nós veremos com maior detalhe, eu não vou aprofundar nesse assunto, e nós veremos com maior detalhe. Aí nós temos avaliação dos riscos, né, da empresa. Avaliaremos os riscos e possíveis indícios de fraude por meio de questionamentos da administração, elaboração de memorandos de fraude a ser formalizados. Então, tem questionários que eu posso aplicar à administração para eu ter essa materialização dos riscos. A classificação dos riscos, das demonstrações contábeis também, tudo isso é no planejamento. Aqui a questão da continuidade operacional, né? A questão da continuidade operacional é muito importante. Por quê? Por que é importante? A questão da continuidade operacional da empresa define todo o aspecto de condução dessa auditoria. Então, o auditor, principalmente nesses tempos de crise, ele tem que estar fundamentado com isso, ele tem que estar atento à continuidade operacional da empresa, tá bom? Sobre a independência, tá bom? Qual que é o grau de independência que o auditor vai ter. Todas essas informações estão no escopo do planejamento de auditoria. Então, meus queridos e queridas, demonstrei para vocês a NBCTA 300 na teoria e de uma forma prática como documentar
esta estratégia global e este plano de auditoria. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus.